Olha esse número, 700 municípios gastam só com a Câmara Municipal mais do que arrecadam. E esse descontrole não para por aí, né, Juliana? O dinheiro vai para a Câmara e aí falta para investir na saúde, na educação. Aqui os problemas são outros, né, Ana? O salário do vereador pode estar em dia, o cafezinho da repartição também, mas falta posto de saúde. 218 municípios gastam mais de 80% das receitas próprias apenas com o legislativo. O estudo é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Dá só uma olhada nessas cadeiras novinhas, de luxo, custaram caro. É a novidade da Câmara de Vereadores de Boa Vista, em Roraima. Agora, olha a escola, fechada, precisando de reforma. Enquanto isso, para as crianças tem jeitinho, as aulas na igreja. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Câmara de Vereadores custa ao município 20 milhões de reais por ano. 24% de tudo que é arrecadado com impostos. Para lá não falta, mas para os médicos, vai ficar doente para ver. Não tem atendimento e assim vai indo, sabe, até tu conseguir. Agora, Minas Gerais, município Córrego Fundo, também falta atendimento na saúde. Mas não falta vereador, nem salário, nem estrutura para eles. São 9 que se reúnem também quinzenalmente. Salário R$ 4.920. Os vereadores também deviam ganhar menos, que inclusive eles brigam por causa de política, porque ganha muito. Se ganhasse só um salário, ninguém queria. A prefeitura gastou na Câmara de Vereadores 33% da receita do município. A prefeita admite que se o gasto não fosse tão alto, daria para usar o dinheiro em outras coisas. Nós temos muitas ruas a serem pavimentadas, né? Nós queremos construir um poliesportivo, nós queremos construir uma piscina para hidroginástica na clínica de fisioterapia. A gente investiria nessas áreas que a gente precisa, né, que já estão aguardando há anos. O Brasil tem 58 mil vereadores, 12% a mais que tinha em 2008. Pesquisadores foram atrás para saber quanto as prefeituras estão desembolsando para bancar as câmaras de vereadores e descobriram que 32% dos municípios do país estão devendo a prestação de contas. De acordo com o levantamento dos que estavam com os dados em dia, 707 municípios gastam mais com a Câmara do que arrecadam com receitas próprias, ou seja, dependem de repasses federais. E outros 218 municípios gastam mais de 80% das receitas próprias só com o legislativo. O estudo foi feito pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O repasse de recurso não é para ser usado em salário de vereador. O repasse de recurso é para ser usado nos benefícios sociais do município. Essa é a grande distorção. Se o município tem recursos próprios, de arrecadação própria, ele que se resolva para pagar salário de vereador. Mas o município que não tem receita própria e usa o dinheiro do repasse para custear o salário e o custo da Câmara de Vereadores, é um desvio de finalidade. A Confederação Nacional de Municípios afirma que já está havendo nos últimos anos redução de gastos nas câmaras e sobre os municípios que ultrapassaram o teto de gastos, disse que há a aplicação da lei e quem não cumpre deve ser punido. Tá aí a sugestão. Ana, Chico. Um absurdo, né, Juliana? Imagine você, 700 municípios, tudo que arrecadam não dá para pagar o funcionamento da Câmara Municipal. Lembrando que no passado vereadores não recebiam nem salário, era um cargo de honra. Em cidades do interior, os vereadores vão à Câmara 2 vezes por semana, quando vão. Municípios administrando mal o dinheiro, deixando a população na mão. Assunto para Alexandre Garcia, inverter os valores todos, né? A gente viu aí, Alexandre, bom dia. Bom dia, Chico, Ana. Olha, a regra deveria ser a seguinte: enquanto houver uma escola precisando de reforma, um hospital precisando atender melhor, enquanto houver uma rua sem pavimentação, uma estrada vicinal abandonada, enquanto faltarem calçadas, esgotos, praças bem cuidadas, não haverá uma só cadeira nova para os representantes do povo que tem escolas e hospitais precários e estrutura urbana capenga. E a gente viu aí um salário de quase 5 mil por vereador que se reúne 2 vezes por mês.
Eu lembro do tempo em que os vereadores se reuniam 4 vezes por mês, uma vez por semana, em geral quarta-feira à noite, para não prejudicar os seus trabalhos particulares e sem ganhar um centavo, além da honra de representar seus munícipes. E eleitos numa campanha em que não havia gastos, porque era feita com a colaboração dos seguidores de cada candidato. E como a reunião era à noite, os interessados também podiam acompanhar e fiscalizar os seus representantes sem prejuízo de suas tarefas diárias. Um bom exemplo que foi descartado da vida política. Não faz sentido, é um absurdo que tudo aquilo que se paga de imposto e taxa municipal seja igual, menor ou parecido com o valor para sustentar a Câmara de Representantes. E não são apenas os vereadores, mas, em geral, há uma folha recheada de assessores de toda a ordem. Pois numa época em que o serviço público, como todos, precisa apertar o cinto, avaliar as gorduras e preservar a musculatura, é hora de os vereadores darem exemplo e demonstrarem que realmente representam seu povo. Ana e Chico? É o que deveriam fazer, né, Alexandre? Mas a gente sabe que ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, a não ser com muita pressão da população, e mesmo assim nem sempre funciona. Sem contar casos que o Alexandre já mostrou, nós já mostramos aqui, de assessores que recebem o salário e devolvem uma parte, ou quase todo ele, para o vereador. Tem de Não tudo. dá, né? Obrigada, Alexandre. Até mais. A Associação Brasileira de Câmaras Municipais, a Abracam, questionou um estudo feito pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, com apoio do SEBRAE, e usado numa reportagem do Bom Dia Brasil no dia 28 de agosto, sobre os gastos com os vereadores. A pesquisa concluiu que 707 municípios gastam mais do que arrecadam com receitas próprias e dependem de repasses federais. A Abracam, por sua vez, sustenta que o levantamento chegou a uma conclusão errada ao calcular os gastos das câmaras, sem considerar receitas dos municípios e transferências como os repasses do Fundo de Participação e do ICMS. A associação afirma que, em média, as câmaras municipais respondem por 2,78% das despesas dos municípios. A Confederação das Associações Comerciais respondeu que entende que esses repasses federais e estaduais deveriam ser voltados para as necessidades do cidadão, como saúde e educação, e afirma que os gastos municipais com o legislativo são desproporcionais.